Bom, pessoal, eu vou começar uma aula aqui com vocês sobre o sensor ultrassônico, tá? O HCSR04, tá? Esse sensor tem lá no laboratório, eu vi que alguns grupos vão querer usar aí para fazer controle de nível de água ou para fazer localização de objeto com carrinho, que é esse sensor que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Então, basicamente assim, né? O que esse sensor, como que é o funcionamento dele para quem for usar, tá? Ele tem aqui, ó, quatro pinos, quer dizer, o VCC, o trigger, o eco e o GND, tá? Vamos ver o funcionamento dele. Ó, o funcionamento dele é o seguinte, pessoal. Eu vou passar esses links para vocês também, tá? É bem simples, tá? Então o que ele faz, ó, aqui onde tem o trigger, tá? Ele vai mandar um sinal de trigger, então o que ele vai fazer? O trigger é esse pulso que ele dá aqui. Então ele começa com um pulso nível baixo, vai para nível, lembrando que para gerar isso aqui, a gente vai usar as saídas digitais do ESP32 ou do Arduino, tá? Tanto faz, dá para fazer com os dois. Ele começa nível baixo, vai para nível alto, fica um tempo em nível alto e depois cai, tá? Então o que ele faz? Ó, quando ele dá esse trigger ele tem que ser calculado aqui, eu comento aqui, ó, em 10 microsegundos, tá? Indicando o início da transmissão. Depois que ele dá esse trigger de 10 microsegundos aqui, que esse pulsinho aqui que vai de 0 a 1, 10 microsegundos, ele vai mandar um pulso, tá? De 8 pulsos a uma frequência aqui de 4 kHz, tá? Que ele vai enviar esse pulso. Esse pulso ele vai sair aqui do sensor, aqui ele envia esse pulso, tá? O pulso vai até o objeto e volta, né? Então eu comento aqui, ó, são enviados 8 pulsos de 40 kHz, que é mostrado aqui, né? E o sensor aguarda o retorno. Então ele envia o pulso e aguarda o retorno. Então, o tempo entre ele enviar esses pulsos e retornar esses pulsos, certo? Ele vai ser medido aqui pelo eco, tá? Então, para determinar a distância do objeto. Então, esse eco aqui, ó, tá vendo esse intervalo de tempo aqui? É o que vai ser medido no eco, ou seja, o trigger, esse trigger aqui é onde, através da saída do Arduino do SP32, vai gerar esse trigger, e o eco é um sinal, ó, que na hora que ele termina de enviar os 8 pulsos a 40 kHz, o eco vai para alto. No momento em que o sensor ultrassônico ele recebe de retorno os pulsos, ele vai para nível baixo eco. Então essa setinha aqui, que é o tempo do eco ir para nível alto, que é o momento que saíram os pulsos, e o tempo dele receber o pulso, ele vai para nível baixo. O que o sensor ultrassônico faz? Ó? Ele envia um sinal ultrassônico que ele vai ser enviado para frente. Né? Então ele vai ser enviado para frente lá para detectar um objeto, que é esse sinal aqui. Ó. O objeto, esse sinal vai, viaja no espaço, depois ele bate no objeto e volta no objeto. O tempo para ele bater no objeto e voltar no objeto, esse trem de pulsos aqui, ó, vai ser dado pelo eco. Então, na hora que o trem de pulso sai, vai para nível alto o eco, ele vai até o objeto, bate no objeto. Na hora que ele volta, ele recebe o trem de pulso novamente, ele cai para nível baixo. E ele faz essa contagem aqui de eco, tá? Ou seja, na prática a gente vai fazer, um trigger de 1 microsegundo, que a gente vai colocar aqui no trig, e vai receber o eco, tá? E a gente vai calcular esse eco aqui, tá? Então assim, ó, eu vou fazer aqui, pessoal, a montagem que eu vou fazer é com o ESP32, tá? Porque pelo que eu vi, a maioria dos grupos vai fazer com o ESP32. Então eu vou fazer o meu aqui com o ESP32, tá? Então como é que faz a ligação aqui? É bem simples, tá? Pessoal, muito importante, tá? Quando você for fazer com o ESP32. Ó, inclusive até uma coisa que eu falei na aula de relé, tá? Que eu vou até corrigir lá depois. O ESP32, pessoal, ele tem duas saídas de... Quando você alimenta ele com USB, tá? Ele tem duas saídas de tensão. Essa VIN GND aqui é 5 volts. E essa 3.3 obviamente é 3.3 volts. Na aula de relé eu falei para vocês alimentar o relé com 3.3 volts. No meu caso aqui funcionou, mas eu vou até corrigir lá, vou pedir para vocês alimentar com 5, tá? Então esse sensorzinho ele funciona com 5 volts, tá? Então o que vocês vão fazer, ó? Pega o VIN vocês colocam aqui no VCC, que é a alimentação de 5 volts. O GND vocês colocam aqui no GND, que é o terra, referência ao ground. E aí vocês podem escolher, ó, o trig e o eco, vocês podem escolher qualquer saída aqui do ESP32. No caso, eu na hora que fiz meu circuito, o D2 acho que eu coloquei aqui no eco e o D4 eu coloquei no trig, tá? Então, beleza, ó, D2, ó, só indicando aqui com o mouse, esse aqui é o D2, o 2, né, do ESP32, e o D4 no trig. É isso, tá? Ah, e se for fazer com o Arduino, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, só que agora você vai usar os 5 volts do Arduino conecta no VCC, o GND conecta no GND, e aí pode pegar qualquer do, por exemplo, ó, até interessante, aqui eu usei a entrada 2 e 4. Pega no Arduino aqui a 2 e 4 também, ó, pode pegar a 2 e 4, porque aí o programa fica igualzinho, né? Lógico que o hardware é diferente, mas o programa vai ficar igualzinho, certo? É bem simples, pessoal. Então, novamente, ele envia um pulso ultrassônico, né, velocidade de som. Na hora que esse pulso bate no objeto, ele volta, o tempo de ir e voltar, ele vai medir com esse eco aqui, tá? Então, assim, como é que é o programa, tá, pessoal? O programa é bem simples, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a gente faz com uma página aqui, não precisa nem passar aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou até apagar essas duas linhas de cima aqui,
O programa vai ficar assim, ó. Const trig pin, né? O que é o trig pin? É o pino do trigger. Então, como eu vou usar o ESP32 aqui, né? Esse aqui, isso. Ó, o pino, eu vou colocar esses dois aqui, ó, o 2 e o 4. Então, eu vou usar o 2 para o trig, então o trig, ó, aqui o trig, tá vendo? Eu vou colocar no 2, o ESP32, e o echo eu vou colocar no 4. Então, eu coloquei a const int 4. Percebam que alguns eu defino só int, outros const int. Const é de constante, tá, pessoal? É uma variável inteira que eu não vou mudar. O que eu vou fazer? Float duration e float distância. São duas variáveis tipo float, tá? Por quê? Porque são valores quebrados, é ponto flutuante, tá? Depois, então, lá, sempre assim, função setup e função loop, tá? Aqui é a loop, tá? Ó, o que o setup vai fazer? Pin mode tem que determinar o trig pin como saída, tá? Por quê? Porque ele é saída, porque o trig pin é o que eu vou fazer o pulsozinho de 1 microsegundo, tá? Ele tem que ser uma saída do microcontrolador. E o echo é uma entrada, certo? Porque o sinal do echo é um sinal que o sensor vai enviar para o microcontrolador. Então, pensa assim, do ponto de vista do microcontrolador, o trig é uma saída, certo? Porque ele vai gerar uma saída para jogar lá para o sensor, e o echo é uma entrada, porque ele vem do sensor e entra no microcontrolador. Ou seja, o trig sai do microcontrolador, out, né, output, e vai para o sensor, e o echo vem do sensor e entra no microcontrolador. Então é input. Lembra que esse conceito de output e input é em relação ao microcontrolador, beleza? Então o loop agora, ó, facinho. O que você vai fazer no loop então? Lembra que eu falei lá para vocês? O que você tem que fazer, pessoal? Vocês têm que gerar um pulso de 1 microsegundo aqui no trigger. E como que a gente vai fazer isso, tá? Qual a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai dar um digital write trig pin, que é o pino do trig low, você vai jogar ele para baixo. Quando eu jogo ele para low, o que eu estou fazendo? Jogando ele para baixo. Então ele está começando aqui, ó, low, certo? É a parte de baixo, seguindo aqui o mouse. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um delay de 2 microsegundos, tá? Ele dá um delayzinho aqui de 2 microsegundos, certo? O que ele vai fazer? Depois de 2 microsegundos, eu vou jogar para high, tá? No momento que eu jogo para high aqui, ó, ele vai subir, tá? E aí que é a parte mais importante. Agora vai dar um delay de 10, que é justamente os 10 milissegundos, que é um requisito aqui do nosso sensor. E depois eu vou jogar de novo ele para baixo. Então, esse low, high, low, low, 2 milissegundos, high, 10 milissegundos, low, o que ele vai fazer? Ele vai gerar esse pulso aqui pra gente, aqui, ó. Certo? É isso, tá? Legal, e essa parte aqui, ó, dos 8 kHz aqui, o próprio sensor ele vai gerar isso na hora que recebe o trigger. Ele tem um circuitinho lá dentro, né, que ele automaticamente faz isso, né? Ele tem um 6 aqui, ó, se a gente olhar aqui embaixo, que ele automaticamente faz isso, tá? Isso aqui a gente precisa fazer no software. E ele vai receber o echo. Aí como é que funciona, ó? Duration, a gente vai usar essa função pulse-in, tá? O que essa função pulse-in faz? Se vocês forem olhar aqui, né? O nosso echo, na hora que terminar de enviar o pulso, ele vai para nível alto, certo? Então ele vai ficar um tempo em nível alto e depois de um tempo ele cai para nível baixo. O que essa função pulse-in ela faz aqui, ó, tá? Ela vai determinar o tempo que ele demora para cair de nível alto para nível baixo, ou seja, a função pulse-in, tá, pessoal? Ela vai calcular para a gente esse intervalo de tempo aqui, ó, tá? É justamente essa função. Captura a duração de um pulso de um pino, né? Pode ser, por exemplo, se o valor high é passado para a função pulse-in espera o pino ir para baixo, tá? Começa a temporizar, então espera o pino ir para baixo e para de temporizar, né? Se o valor é high, né? Passado que a gente usou high, né? Espera o pino ir para baixo, do estado low para high e começa a temporizar, então, isso, exatamente, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Então, como a gente colocou high, né? Que é alto, o que ela vai fazer, ó? Ele vai para, ele tá de baixo e cai para alto. Na hora que ele chega em alto, ele começa a contar. Então conta, 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 conta. Na hora que ele cai para baixo de novo, termina a contagem. E o que ele vai gerar? Esse duration aqui, que é aquela variável que a gente declarou aqui, ele vai calcular para a gente a duração em microsegundos, tá? Isso aqui é dado em microsegundos. E aí o que a gente faz? Como que calcula a distância? Então o que eu calculei até aqui? Ó? Percebam que eu calculei só esse intervalo de tempo. Isso que eu tenho que fazer, o que me interessa do sensor não é tempo, é distância. Para calcular a distância, nós usamos essa fórmula aqui, ó. Tempo eco em nível alto, que é justamente esse tempo aqui que ele vai dar para a gente microsegundo, o tempo da setinha, multiplicado pela velocidade do som dividido por 2, ele dá para a gente a distância. Então o cálculo da distância, que é esse aqui, ó, a gente faz o duration, que é o tempo em milissegundos, aí eu faço aqui, ó, 0,0343, tá? Por que eu fiz esse 0,0343, tá? Se vocês lembrarem, tá, pessoal, se a gente for calcular aqui, vamos até dar uma olhada aqui, ó, a velocidade do som. Eu vou colocar ele em centímetros por segundo, tá? Ó, ela é 34.300 centímetros por segundo, tá?
Só que acontece o seguinte, ó, esse valor de 34.300 centímetros por segundo, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 6. Por que, que eu tenho que multiplicar por 10 a menos 6? Porque a minha duração, ela é em microsegundos. Então, eu pego a duração em microsegundos, vezes a velocidade do som em centímetros por segundo, multiplicado por 10 a menos 6, que é para cortar o micro, né? Então, aí a gente tem o nosso valor, tá? E divide por 2, né? Porque ela é o tempo de ida e volta, tá? Aí que eu vou fazer, ó, percebam que eu coloco o serial, estabeleço o serial com baud rate de 115.200, então aqui você tem que colocar 115.200. Aí ele vai mostrar para mim aqui que o programa não está rodando, tá? Mas a gente estava rodando antes, ele mostra para mim a distância, tá? Essa distância é dada em centímetros. Você pode configurar aqui o seu serial print para mostrar mais bonitinho, ó, distância, centímetro, com unidade de medida certinho, mas aqui a nossa ideia é só mostrar, tá? E no final, então, a distância, lembrando que a diferença entre o print e o print alien é o print ele só printa, e o print alien ele printa e pula uma linha. Quem trabalhou aí com, se alguém trabalhou com C, vai ver que é exatamente isso, tá? E depois ele dá um delayzinho de 1 segundo. Por que coloca esse delay? Senão a leitura vai ficar muito rápida. Então dá uma pausa de 1 segundo para ele fazer a outra leitura. Tá? Então é basicamente isso aí, tá, pessoal? Não tem muito que fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar aqui o programa, tá? Eu vou fazer com o ESP32, mas com o Arduino é exatamente a mesma coisa. Vocês vão usar o mesmo código, ó. Isso aqui vocês colocam na 2 e 4 do Arduino, tá? É igualzinho, tá? Vamos colocar primeiro para compilar aqui o programa, ver se está certinho. Se tiver mais alguma coisa para falar. Não, é isso aqui. Pessoal, só. Peraí, deixa eu só compilar aqui. Compilando, vamos lá. Tá, compilou, tá? Tudo ok, não deu erro nenhum. Agora só uma coisa, pessoal, detalhe, tá? Ó, se vocês procurarem, eu vou deixar até uns links com vocês. Esse aqui acho que não. Não, esse aqui não. Tem alguns sites aí que falam que tem funções prontas, tá? Tem ultrasonic.h e tal. Tem algumas funções prontas, mas eu acho desnecessário, tá, pessoal, usar função, né? Porque geralmente quando você usa função pronta, o código tende a ficar mais lento, pode dar problema, tá? Então, quando você for usar ultrasonic, usa desse jeito aqui mesmo. Eu fiz alguns testes aqui, os resultados deram bons resultados desse jeito, tá? Então, ó, eu vou ligar meu ESP32 aqui, beleza? No meu USB, eu vou fazer só o upload. Ele já reconheceu o DOT, ESP32 DevKit V1 lá, bonitinho. Ó, ele tá fazendo o download aí ele tá fazendo o upload do programa para o ESP32, vamos ver se não vai dar erro nenhum. Eu acho que foi. Legal, done upload. Tá, foi feito o upload. Vamos olhar o serial. Aí, ó, ele tá medindo aqui, só que o que tá acontecendo? Não tem nada na frente, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui a tela do meu computador. Vocês podem ver, ó. Aqui tá minha câmera, tá? Eu vou colocar, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o módulo de relé que eu tava fazendo ali, vou colocar ele na frente do sensor, ó. Então eu vou baixar aqui pra vocês verem, ó. E vai, ó. Deixa eu só colocar aqui. Isso. Ó, eu vou colocar, então tá aqui, pessoal. Aqui tá, o meu SP32 está aqui do lado aqui, deixa eu passar ele aqui, está aqui o SP32, vocês podem ver, né? Eu fiz as conexões, o VIN, o GLD aqui do lado para alimentar o sensor, o D2 e o D4 aqui do lado, que é o eco e o trigger, tá? Então, ó, deixa eu só jogar para cá, isso, o SP32 para não ficar desorganizado. Tá aqui o sensor, né? O sensor tá aqui, o sensorzinho tá aqui, ele emite um sinal ultrassônico. Eu vou colocar na frente o módulo relé, ó. Se vocês forem olhar, ó, dá uma olhada aí no resultado, ó, ele está 3 centímetros. Ó, conforme eu vou andando com o meu módulo relé aqui, ó, o que vai acontecendo? Ele vai medindo a distância, ó, tá? Vê que está aumentando, ó, 5 centímetros, 6, 7, 8, não, piorou, tem que deixar ele bem na frente aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho, ó. Isso, jogar pra cá pra eu conseguir ver minha tela também. Ó, 7, agora ele piorou porque eu tirei ele da frente, ele tem que ficar bem alinhado, tá, pessoal, senão ele não mede certo. Tá, deixa eu aumentar aqui minha tela, ó, pra eu conseguir ver aqui, ó. Isso, agora eu tô conseguindo colocar certinho, ó. 6, 7, aí, agora sim ele tá alinhado, dá pra ver certinho. Ele vai aumentando, 8, 9, 10, lá, beleza? Então é isso, tá? Funciona certinho o módulo aí, tá? Vocês vão fazer desse jeito. Aí vocês podem ver como eu tirei da frente, ó. Ele mede aí, acho que o máximo 171. Eu não sei se ele tá com um limite aí, ó, teoricamente ele teria que medir mais do que isso, né? Mas tudo bem, enfim. Aí é só para as medidas que vocês vão usar, isso é mais que o suficiente, né? Beleza?
Então acho que é isso aí, tá, pessoal? E tranquilo.